Em 1923, arqueólogos descobriram uma tumba selada no Egito. Dentro dela, encontraram algo que desafiava a lógica. Uma fotografia datada de 1987. A foto mostrava um homem vestindo roupas modernas, parado em frente à tumba e segurando uma câmera. Esse homem foi identificado como uma fotografia datada de 1987, que desapareceu em 1987. A foto mostrava um homem vestindo roupas enquanto trabalhava em um projeto parado em frente à tumba e segurando do governo chamado Cronos. Esse homem foi identificado como uma fotografia datada de desbloquear a viagem no tempo. Mas ele foi encerrado após o desaparecimento de Huck, que nunca mais foi visto. No verso da fotografia, havia uma mensagem assustadora escrita à mão. Tentei impedir, mas o ciclo é inevitável. Anos depois, em 1980, outra fotografia surgiu. Desta vez mostrava Elon Huck, agora décadas mais velho, parado em frente à mesma tumba. A data na foto? 2025. Os especialistas ficaram perplexos. Como um homem poderia existir em 3 linhas do tempo diferentes? E o que ele queria dizer com o ciclo é inevitável? A pista final foi encontrada nas anotações de laboratório de Huck, feitas em 1987. Ele escreveu: "O tempo não é linear, é um ciclo e estou preso nele. Mas aqui está o maior mistério. Em 2023, uma equipe de pesquisadores decidiu abrir a tumba novamente. Lá dentro, encontraram uma câmera, a mesma das fotografias. Quando revelaram o filme, havia uma imagem deles dentro da tumba, datada de 2045. Este homem malvado fez 200 pessoas ficarem surdas em um único dia. Em 1952, na pequena cidade de Virginsville, no Arizona, havia um homem chamado Deacon Bowles. Deacon tinha orelhas muito grandes, o que lhe permitia ouvir até mesmo o som de uma agulha caindo. A 3 quarteirões de distância, ele escutava seus vizinhos cortando a grama todos os dias, a mulher falante que estava sempre no telefone e até mesmo o casal apaixonado do outro lado da rua todas as noites. Ele sempre foi muito quieto, mas ninguém sabia o quão profundo era seu silêncio obsessivo. Em um dia de verão, Deacon colocou em prática seu plano perverso. Ele manipulou a única transmissão da torre de rádio da cidade, emitindo uma frequência aguda que somente ele conseguia suportar. Ao meio-dia, as pessoas começaram a gritar de agonia. Seus ouvidos estouraram e logo quase 250 pessoas ficaram surdas. No final do dia, quando a polícia encontrou Deacon em sua casa, ele estava sentado em sua mesa, cercado por rádios, ouvindo o som mortal. Ele sorriu enquanto era preso e disse: "O silêncio é bonito, não é?" Mais tarde, os investigadores encontraram diários cheios de desenhos de orelhas e anotações como: "Se não me derem silêncio, eu vou dar a eles." A cidade nunca se recuperou, e os moradores dizem que nas noites silenciosas ainda é possível ouvir o leve zumbido daquele som mortal. Essa é a verdadeira história de A Bela e a Fera na vida real, mas com um final triste. Em 1537, nasceu um menino chamado Patrice Gonzalez na ilha de Tenerife. Ele tinha uma condição rara chamada hipertricose, que fazia com que todo o seu corpo fosse coberto por pelos grossos. As pessoas o chamavam de Homem-Lobo. Quando tinha apenas 10 anos, Patrice foi levado como presente para o rei Henrique II da França. O rei o tratava como uma curiosidade estranha, e as pessoas na corte real olhavam para ele como se ele não fosse humano. Tudo mudou quando Patrice conheceu Catherine, filha de um nobre. Ela enxergou além de sua aparência e se apaixonou por seu coração bondoso e mente inteligente. Eles se casaram em 1563 e tiveram 7 filhos. Mas o amor deles não foi fácil. Um nobre cruel chamado Lord Thomas Moran odiava a felicidade do casal. Ele acreditava que alguém como Patrice, que parecia tão diferente, não merecia uma mulher tão bonita e nobre como Catherine. Thomas tentou destruir o amor deles. Espalhou mentiras, dizendo que Patrice era perigoso e deveria ser trancado. Mas Patrice, geralmente calmo e gentil, decidiu se defender. Diante da corte, ele fez um discurso poderoso sobre sua humanidade e seu direito de amar. Suas palavras tocaram muitas pessoas e, por um tempo, os ataques cessaram. No entanto, Thomas não desistiu. Furioso e envergonhado, ele planejou uma vingança.
espalhou mais mentiras sobre Patrice, voltando a corte contra ele. Em uma noite sombria, Thomas enviou seus homens para atacar Patrice, enquanto ele caminhava sozinho. Patrice lutou bravamente para voltar para sua família, mas estava em desvantagem. Ele caiu na luta. Com seu último suspiro, Patrice sussurrou o nome da mulher que amava: Catherine. O que os moradores fizeram com a família desse homem foi pura maldade. Essa é a história do Pennywise da vida real. Em 1954, Victor Lane era um palhaço bondoso que se apresentava no carnaval de Black Hollow, em uma pequena cidade de Ohio. Mas a vida de Victor sempre foi cheia de dor. Quando criança, ele perdeu sua família em um incêndio misterioso que destruiu sua casa. Os moradores da cidade chamaram de acidente, mas Victor ouviu homens rindo e dizendo que os aberrações tiveram o que mereciam. Apesar das cicatrizes, Victor decidiu se tornar um palhaço para levar alegria aos outros. No entanto, Black Hollow nunca o aceitou. Eles o chamavam de sorriso assustador e espalhavam boatos pelas suas costas. Numa noite de outubro, um grupo de garotos no carnaval decidiu humilhar Victor. Eles incendiaram sua tenda durante sua apresentação, destruindo seus adereços e deixando seu rosto gravemente queimado. A multidão riu enquanto Victor tropeçava na floresta, com o traje em farrapos. Depois daquela noite, a cidade mudou. Crianças começaram a desaparecer. Os pais encontravam balões vermelhos amarrados nas portas ou esculturas de balões deixadas nas varandas. O filho do prefeito desapareceu depois que um balão foi amarrado na caixa de correio. Alguns afirmavam ter visto a sombra de Victor na floresta, com a maquiagem borrada e o rosto marcado visíveis sob uma máscara esfarrapada. Uma equipe de busca encontrou uma cabana no meio da floresta, cheia de antigos adereços de carnaval, fotos de família queimadas e um espelho com as palavras gravadas: "Quem está rindo agora?" Mas Victor não estava lá. Agora, todo mês de outubro, balões vermelhos aparecem ao redor de Black Hollow. Os moradores dizem que é um aviso. Victor não esqueceu, e o palhaço de Black Hollow sempre retorna. E todo ano, alguém desaparece. Essa boneca foi a verdadeira Annabelle da vida real. Em 1965, pessoas começaram a desaparecer na pacata cidade de Ridgefield, em Ohio. Tudo começou quando uma garotinha chamada Lily encontrou uma boneca na floresta perto de sua casa. A boneca era pequena, com olhos de botão pretos e um sorriso costurado. Lily levou a boneca para casa e a chamou de Mina. Logo depois, os pais de Lily começaram a notar coisas estranhas. Eles ouviam passos à noite e sussurros vindos do quarto de Lily. Em uma manhã, a mãe de Lily foi acordá-la, mas Lily havia desaparecido. Tudo o que restou foi a boneca, sentada em sua cama. Os desaparecimentos começaram a se espalhar pela cidade. Vizinhos, o carteiro e até o xerife sumiram. Cada vez que a boneca aparecia em uma nova casa, aterrorizados, os moradores tentavam queimá-la. Eles jogaram a boneca em uma fogueira, mas conforme as chamas cresciam, ouviram um grito agudo. Quando o fogo se apagou, a boneca havia desaparecido, apenas para reaparecer mais tarde naquela noite, no centro da cidade. Uma mulher corajosa chamada Margaret pesquisou na biblioteca da cidade e encontrou um registro antigo sobre uma menina chamada Mina, que havia desaparecido em Ridgefield mais de 100 anos atrás. O registro dizia que a alma de Mina estava presa na boneca, amaldiçoada a levar outras pessoas para que ela não ficasse sozinha. Margaret percebeu tarde demais que Mina não queria mais ficar na boneca. Naquela noite, Margaret desapareceu e a boneca também sumiu. Agora, mas os moradores dizem que uma garotinha com olhos de botão pretos vaga por Ridgefield à noite, sorrindo enquanto escolhe sua próxima vítima. Este é o verdadeiro Round 6 da vida real. Durante a década de 1950, um bilionário chamado Elon Huck criou um jogo secreto em uma ilha privada. Ele trouxe pessoas de todo o mundo, pessoas que haviam perdido tudo e estavam afundadas em dívidas. Ele deu a elas uma chance de ganhar 10 milhões de dólares se participassem de alguns jogos. Mas o que elas não sabiam era que os jogos eram mortais. Se perdessem, perderiam suas vidas. Em uma noite, após o primeiro dia de jogos em 1965, 2 participantes, ex-agentes militares, conseguiram se infiltrar na sede onde os jogos eram controlados. Eles dominaram 2 dos agentes mascarados e vestiram seus uniformes. Movendo-se pela ilha, chegaram à sala de controle. Com os jogos interrompidos e o sistema entrando em colapso, eles libertaram todos os participantes restantes. Agora, os jogadores restantes estavam no comando e exigiam respostas.
Um dos agentes mascarados contou a verdade. O homem por trás dos jogos era o bilionário Elon Huck, escondido em um bunker no fundo da ilha. Então, eles correram para o bunker, mas no momento em que chegaram, um helicóptero decolou. Eles olharam para cima e viram Elon Huck sorrindo de cima. Mas então, do nada, um raio atingiu o helicóptero, que caiu na selva abaixo. Os sobreviventes correram para o local da queda, na esperança de encontrar Elon Huck vivo. Eles seguiram as pegadas deixadas nos destroços em direção à selva, mas quando chegaram ao fim da trilha, tudo o que encontraram foi o terno preto de Elon Huck, rasgado e abandonado, e um tigre que ele havia usado em seus jogos perversos. Essa família cruel e rica transformou seu filho em um Pennywise da vida real. Nos anos 1930, um menino chamado Henry cresceu em Mill Haven, Ohio. Henry foi adotado pela rica, porém cruel, família Miller. Desde o dia em que chegou, foi tratado como menos que humano. Eles o trancavam no porão, o obrigavam a fazer tarefas intermináveis e o castigavam pelos menores erros. Ele não tinha permissão para brincar ou ir à escola. O pior de tudo, nunca ouviu um "eu te amo". O único conforto de Henry era um boneco de palhaço surrado que encontrou em um canto empoeirado do porão. Todas as noites ele conversava com o boneco, compartilhando sua dor e fingindo que ele podia entendê-lo. Às vezes, desenhava em pedaços de papel, imaginando-se como um palhaço feliz, livre da crueldade dos Miller. Mas a felicidade parecia impossível. Uma noite, depois de um castigo brutal, Henry não aguentou mais. Com lágrimas escorrendo pelo rosto e o boneco apertado em seus braços, ele correu para a floresta, desaparecendo na escuridão. Os Miller não se preocuparam em procurá-lo, e logo a cidade esqueceu do garoto quieto, de olhos tristes e coração partido. Anos depois, em 1962, Mill Haven foi assombrada por desaparecimentos misteriosos. Os moradores começaram a falar de um palhaço visto espreitando perto da floresta. Um grupo de busca encontrou uma cabana escondida no meio da mata, cheia de fotos das pessoas desaparecidas e desenhos perturbadores de palhaços. Sentado em um canto, estava Henry, agora irreconhecível, vestido com uma fantasia de palhaço suja e assustadora. Este foi o Aladim e o gênio da vida real, e ele era verdadeiramente aterrorizante. Em 1945, em Shreveport, Louisiana, um homem rico chamado Alaric Dunbar ganhou uma estranha reputação. Ele podia realizar os desejos mais profundos das pessoas. A maioria das pessoas que o procurava pedia dinheiro, e Alaric sempre atendia. Elas encontravam suas contas bancárias cheias, mas, mesmo assim, não conseguiam pagar de volta. Logo, algo terrível aconteceria. Aos poucos, seus entes queridos e membros da família começaram a desaparecer, um por um. Um dia, um garoto chamado Jimmy Neutron, que não se importava com dinheiro, pediu a Alaric que o fizesse voar. Alaric, intrigado com o desejo do garoto, concordou em fazê-lo voar. Ele criou um par de asas mecânicas e as prendeu nas costas de Jimmy, mas ao saltar, as asas falharam, e Jimmy caiu no chão. Alaric ficou observando com um sorriso no rosto. Esse incidente causou uma grande comoção pública, e a polícia invadiu sua mansão. Mas o que encontraram no seu enorme porão foi puro horror. Descobriu-se que ele sequestrava os membros da família e os forçava a trabalhar em minas de ouro, o que permitia a ele realizar desejos para as pessoas. Mas quando a polícia tentou prendê-lo, ele disse: "Gênio, gênio, pegue meu chapéu, vou desaparecer como Houdini." E desapareceu para sempre. Essa garota diz que foi Cleópatra em outra vida. No início da década de 1940, no Kansas, nasceu Emily Carter, filha de John e Mary. Aos 6 anos, ela surpreendeu os pais com algo que parecia uma fantasia. Eu vivi no Egito antes. Mas o que parecia um jogo infantil logo se tornou inquietante. Na década de 1950, Emily, já com 12 anos, fazia desenhos de hieróglifos que nenhum de seus professores conseguia decifrar. Aos 18, seu conhecimento sobre o Egito Antigo ultrapassava até mesmo o de estudiosos locais. Em 1960, durante uma viagem ao Egito, ela liderou um grupo até uma câmara secreta dentro da pirâmide de Gizé,
como se soubesse exatamente onde ir. Enquanto os arqueólogos olhavam incrédulos, Emily apontou para um sarcófago e sussurrou: "Esta sou eu." Quando abriram o sarcófago, encontraram uma inscrição com hieróglifos que, segundo especialistas, traduziam-se como "A Rainha Retorna." Até hoje ninguém consegue explicar como Emily sabia daquela câmara ou daquela inscrição. Seria coincidência, memória de outra vida ou algo que a ciência ainda não pode desvendar? Essa garota afirmou ser amiga de Cleópatra em uma vida passada, e esse é um dos casos de reencarnação mais intrigantes da história. Na década de 1940, um casal do Kansas, John e Mary Carter, teve uma filha chamada Emily. Ela parecia uma criança comum até que, aos 6 anos, começou a fazer declarações perturbadoras. "Eu vivi no Egito antes. Sinto falta da minha antiga casa." Seus pais achavam que era apenas uma fase, fruto de sua fascinação por pirâmides e documentários sobre egiptologia. Mas as coisas ficaram mais estranhas. Emily começou a desenhar hieróglifos e dizia: "Este é o meu nome." Quando perguntavam onde ela tinha aprendido aquilo, ela insistia: "Eu simplesmente sei." Seus pais descartaram isso como fruto da imaginação infantil. Conforme Emily crescia, sua obsessão pelo Egito se intensificava. Aos 18 anos, ela possuía um conhecimento impressionante sobre a cultura e os símbolos do Antigo Egito, mesmo nunca tendo estudado formalmente sobre o tema. No aniversário dela, seus pais decidiram levá-la ao Egito, na esperança de satisfazer sua curiosidade. Dentro da grande pirâmide de Gizé, Emily agiu como se já tivesse estado ali antes. Corrigiu as instruções do guia turístico e liderou o grupo com confiança pelos corredores, até que parou diante de uma porta escondida e sussurrou: "Foi aqui que estive pela última vez." Ao entrarem, descobriram uma câmara intacta e um sarcófago coberto de hieróglifos. Os símbolos combinavam perfeitamente com os que Emily havia desenhado quando era criança. Ela se virou para os pais e disse: "Este é o meu nome. Esta sou eu." A família ficou em choque, incapaz de explicar o inexplicável. Mas o que ela fez em seguida deixou os turistas correndo e gritando.